Março foi escolhido como o mês europeu de luta contra o cancro do intestino, um problema que em Portugal apresenta cerca de 7 mil novos casos todos os anos, sendo este o tumor maligno com maior incidência no país e também aquele que maior taxa de mortalidade apresenta. Vítor Neves, presidente da Europa Colon, é agora meu convidado na edição da manhã. Sr. Engenheiro, muito bom dia. Seja bem-vindo. Bom dia. Como está? Porque é que esta é uma doença que continua a ser detectada maioritariamente já numa fase muito avançada? Por uma razão muito simples, não há rastreio de base populacional como se exige. Enquanto que outras doenças oncológicas são instantâneas e não têm probabilidade de se detectarem a tempo, o cancro do intestino tem esta vantagem positiva, que há uma forma de rastreio que ele pode ser detectado, porque é um tumor que demora alguns anos a crescer. E, portanto, é imprescindível que em Portugal, aliás, a Europa Colon já reclama este rastreio há mais de 7 anos, exija um rastreio, porque se exige que não morram mais de 4 mil pessoas por ano em Portugal, nem estejam outras tantas sujeitas a um sofrimento horrível, mesmo, felizmente, sobrevivendo. E ainda há doentes que morrem não diagnosticados. É verdade, porque este rastreio deve-se fazer a partir de 50 anos e, portanto, se as pessoas não o fizerem, o risco da doença evoluir é muito grande e depois depende de se ele for detectado numa fase em que poderá ser tratado e recuperado. Fala-se numa necessidade de rastreio acima dos 50 anos, é verdade, que de alguma forma deveria ser obrigatória, mas depois olhamos para situações, e algumas recentes, de pessoas que esperam anos pela oportunidade de fazer um exame no Serviço Nacional de Saúde. Pois, como é que isto se explica? Explica-se porque o sistema não estava preparado e não está preparado para este rastreio. Ou seja, alguns médicos de família de facto prescrevem o rastreio por pesquisa de sangue oculto nas fezes e a norma clínica diz que a partir desse dado detectado é obrigatório fazer uma colonoscopia de imediato. Acontece ou acontecia até há bem pouco tempo, e esperemos que deixe de acontecer, que isso não era feito e, portanto, aconteceu aqueles casos que a Europa Colon relatou no final do ano passado. Eu queria louvar a emissão do despacho do Ministério da Saúde, que de facto prevê que a partir de 1 de abril haja rastreio em Portugal de base populacional. É bom, congratulamos com isso, é uma vontade política expressa que é positiva. Agora, não chega e, portanto, há datas previstas nesse próprio despacho que vão definir a capacidade dos próprios hospitais receberem aquilo que estava a falar, que é a capacidade de fazerem colonoscopias ao seguimento dos testes de pesquisa de sangue oculto positivos. É também necessário que os médicos dos cuidados de saúde primários tenham autonomia e possam prescrever os exames de pesquisa de sangue oculto nas fezes a todos os cidadãos que deles precisem, e também é preciso que um dos fatores que está inserido neste despacho, ou que está inserido no seguimento desse despacho, que a sedação seja feita por gastroenterologistas, que de facto seja revisto, porque parece-nos a nós, ao Conselho Científico da Europa Colon Portugal, à Ordem dos Médicos, ao Presidente do Colégio de Gastroenterologia, que não é o modo aconselhado, nem é o necessário, nem é o estado de arte. Isso não está previsto atualmente? O que está previsto até hoje é que, de facto, o despacho está lançado e aquilo que está previsto até hoje é que, de facto, essa sedação seja feita por gastroenterologistas. Aquilo que nós entendemos, e o Colégio de Oncologia também entende, de gastroenterologia, é que não é o estado de arte neste momento. Portanto, não se prevê que um gastroenterologista esteja a fazer uma colonoscopia e, ao mesmo tempo, esteja a ser responsável pelos sinais vitais da pessoa que está no exame. Como é que assinalam este mês da luta contra o cancro do intestino? Olha, assinámos-lo de uma forma que se calhar ajudou a despolutar este assunto, que foi a disponibilidade que as farmácias do Grupo Olão, com uma parceria que fizeram connosco, têm de oferecer o rastreio à população de forma gratuita. Portanto, ele está em funcionamento desde o dia 1 de março. Quem quiser ainda o pode fazer até ao final do mês. Exatamente. Ele é disponível e está nas farmácias do Grupo Olão. Nós temos um portal novo que lançamos também no dia 1 de março, que é um portal muito bom, flexível e, sobretudo, está encaminhado para um assunto que é muito importante. Os cidadãos têm que ter a noção que devem participar no seu próprio processo terapêutico, ou seja, muito mais nesta altura de crise e dificuldades económicas, os pacientes devem perguntar porque é que os diagnósticos complementares estão marcados aqui por 3 meses, se é por alguma razão administrativa ou se é aconselhável, se lhes interromperam os tratamentos ou se os substituíram, qual é a razão. Portanto,
Todos nós sabemos que os pacientes, quanto mais participarem no processo terapêutico e quanto mais estiverem de acordo com ele, mais hipótese têm desse tratamento ser eficaz. E, portanto, essas são os dois fatores importantes da Europa Call neste mês, associado a outros, que para nós também é muito importante, que é um peditório público na zona norte do país, que vai também no dia 28, 29 e 30 deste mês, que vai além de recolher fundos para a Europa Call, que são importantíssimos, que nós, se assim não for, não temos hipótese de subsistir, mas vai também, por esse lado, aumentar a notoriedade da doença e dizer às pessoas, e convinha passar esta mensagem, que a partir de 50 anos é obrigatório fazer o rastreio do cancro de intestino. As pessoas que tiverem ligações ascendentes de primeiro grau, pais ou avós que tenham tido a doença, devem fazer um rastreio também, mesmo antes de 50 anos. E alguma sintomatologia que esta doença normalmente emite, as pessoas devem estar despertas para isso e consultarem um médico assistente. Este novo portal de que falou, que foi lançado no início do mês, lá é possível encontrar as farmácias, porque não são todas as do país, mas as farmácias onde é possível fazer o rastreio? Podem procurá-las e são as farmácias do Grupo Aulão, são cerca de 100 farmácias. Então vamos ficar pelo menos com a indicação da morada desse novo portal. É fácil, europacolon.pt e é fácil encontrar lá aquilo que estamos a falar. Muito bom dia, muito obrigado. Muito obrigado. Esclarecimentos nesta edição da manhã. Até uma próxima oportunidade.